O presidente Jair Bolsonaro, ele é um tremendo de um cara de pau. Isso todo mundo já sabe. Bolsonaro ele fala uma coisa de manhã, à tarde ele já muda o discurso e à noite ele tem um terceiro discurso desmentindo, falando que ele nunca havia dito o que ele falou pela manhã. Isso é normal do presidente. Todo mundo sabe que ele tem esse estilo para causar confusão, mas principalmente quando ele tem um problema jurídico, quando ele fala alguma coisa e esse algo que ele falou pode acabar causando um problema jurídico, um problema administrativo. A gente lembra várias vezes, ele foi lá ao STF pedindo desculpas, que não era bem isso que ele queria falar. Ele tem esse estilo. E o que aconteceu recentemente? Na quinta-feira, a Folha de São Paulo divulgou uma reportagem no painel falando que Bolsonaro tinha informações que havia um golpe em curso arquitetado pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, e também por uma parte do STF, por uma parcela do STF. É claro que isso é muito sério, porque você está lidando com falando que há uma conspiração de poderes querendo derrubar o presidente da República. Esse assunto é um assunto muito sério. E o Bolsonaro, na quinta-feira à noite, mais ou menos deu a entender, falou algo a respeito disso, quando insinuou que o próprio Rodrigo Maia estava querendo derrubá-lo. Então isso é um assunto muito sério, o Bolsonaro precisa provar, precisa levar essas informações, porque você falar que existe um golpe em curso com o STF, o presidente da Câmara dos Deputados e o governador do estado de São Paulo, isso é muito sério. Gera instabilidade administrativa, gera insegurança na população, gera insegurança no mercado, e ainda mais nesse momento de insegurança que nós estamos vivendo, um momento de incerteza com a pandemia do coronavírus. Então o Bolsonaro precisa mostrar essas informações. E é claro que ele não tem essas informações, tá? Porque isso é mentira. O Bolsonaro ele faz essas argumentações justamente para, como eu falei no meu vídeo de ontem à noite, para aglutinar a sua militância, para engajar a sua militância. Está havendo um golpe, está ocorrendo um golpe contra o presidente. Então a militância sai em defesa do Bolsonaro, ela continua engajada, continua coesa e isso é bom para Bolsonaro. Bolsonaro é forte enquanto ele mantém a base dele forte. Mas e o que aconteceu? 24 horas após a reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro veio a público dizer que a Folha de São Paulo estava mentindo, que a Folha de São Paulo estava propagando fake news. Então, o que eu acho dessa situação? Existem duas possibilidades a respeito do comportamento do Bolsonaro. A primeira delas, Bolsonaro soltou essa informação para ativar a militância. Caiu mal no STF, caiu mal na Câmara dos Deputados. E as autoridades, os aliados de Bolsonaro, apertaram o presidente. Como o Bolsonaro ele tem um receio de sofrer algum processo administrativo, de sofrer alguma complicação jurídica, ele veio a público e começou a negar que havia esse dossiê. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que eu acho que é a possibilidade mais plausível, conhecendo todo o comportamento de Bolsonaro, é que ele soltou essa informação, vazou essa informação para a Folha de São Paulo via Anão Boca de Graxa. O Anão Boca de Graxa é uma fonte importante do governo. A Folha de São Paulo recebeu essa informação de uma fonte oficial, ou seja, é uma informação oficial, e aí a Folha divulga. Após divulgar, Bolsonaro vem e desmente e fala que a Folha de São Paulo está fazendo fake news, está levantando mentiras a respeito do seu governo, justamente para, mais uma vez, naquele movimento de desacreditação da imprensa que o Bolsonaro sabe fazer muito bem. Então ele solta uma notícia falsa, ele vaza uma notícia por uma fonte oficial do governo, e depois, passado algumas horas, quando essa notícia repercute, ele vem a público e desmente e fala que aquilo tudo era uma mentira. Então existem essas duas possibilidades. Bolsonaro soltou essa notícia, já com o intuito de desacreditar a imprensa, ou ele soltou a notícia com o intuito de apenas atiçar a militância, e aí o que acabou acontecendo? Teve algum problema lá dentro, algum problema, algum quiprocó administrativo, burocrático, jurídico, e aí ele teve que vir falar que era mentira, teve que vir a público desmentir isso para evitar dar explicações administrativas. Das duas formas, Bolsonaro conseguiu desacreditar a imprensa. Mas esse jogo do Bolsonaro já está ficando muito manjado, nós já sabemos, né? Era mais interessante logo no começo, quando nós aqui do canal e outras pessoas já sacaram, só nós aqui do canal e outras pessoas que tinham sacado tudo isso. Agora tá ficando muito banal, todo mundo já percebe esse plano do Bolsonaro. Mas de qualquer forma, deu certo porque ele engajou a militância e depois acabou dizendo que a imprensa fazia fake news, que a Folha de São Paulo estava querendo derrubar, tá bom? Gostaria de ouvir as suas percepções a respeito desse assunto. Gostaria também de agradecer a todos que compareceram na live de ontem. Nós tivemos mais de 100 pessoas, uma live que nós falamos alguns assuntos sérios, mas foi mais descontraída. Falamos sobre o Big Brother, dentre outros assuntos, foi muito interessante. Fiquem ligados no canal, me sigam também lá no Twitter, @profleooficial, porque lá eu divulgo mais
quando a gente está fazendo umas lives, eu não tenho nada programado, quando tenho vontade de fazer eu vou e faço. Então fiquem ligados no Twitter, @profleoficial, e aqui no canal também ativem as notificações, tá bom? E eu gostaria que você deixasse também a sua opinião. Você acha que qual das duas versões ela é mais palpável? Bolsonaro soltou a informação para dizer que a imprensa estava fazendo fake news, ou ele teve algum puxão de orelha lá dentro do Palácio do Planalto? Será que foi o próprio anão que deu um chutinho na perna dele? Não sei, deixa aqui nos comentários, gostaria muito de ouvir a sua percepção a respeito desse assunto.